Graças a Deus, né, irmãos? Estamos de volta em nome de Jesus Cristo. Mais uma escola bíblica dominical nesta manhã gloriosa. Que manhã maravilhosa, né? Uma manhã de chuva, né? Chovendo bem pouquinho. Esse dia maravilhoso foi o dia que Deus preparou para você, preparou para mim nesta manhã. E sejamos gratos a Deus por tudo, porque tudo que Deus faz é bom, mesmo que nós não entendamos. Mas ele sabe, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, a segunda viagem missionária. Paulo na Macedônia. Atos 16, capítulo 16, versículo 9 ao 10. Diz assim o texto bíblico. Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Glória a Deus. Atos 16, 9 ao 10. Objetivo da lição: destacar alguns fatores teóricos e práticos da teologia paulina que contribuíram para a expansão do Evangelho na Europa e podem contribuir para o ministério nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Vamos para a introdução aqui, rapidamente. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo aconteceu provavelmente no ano de 49 a 52 ali depois de Cristo. Primeiramente, Paulo e Silas, recomendados pela igreja sede da Antioquia da Síria, passaram pelas regiões da Síria e Cilícia, Atos 15, 41. E depois pelas cidades da região sul da Galácia, Ásia Menor, a fim de fortalecer os cristãos das igrejas que foram plantadas por ele e Barnabé nessa região. Em sua primeira viagem missionária, Atos 15, 40, 41 e 16, 1. Depois Paulo e Silas saíram desta região com Timóteo e pretendiam ir para a região norte da Ásia Menor, a fim de evangelizar. Mas o Espírito Santo tinha outra direção para eles. Atos 16, do 6 ao 8. Desta vez o caminho seria para Macedônia, para a província da Macedônia, região da Europa Ocidental. Atos 16, 9 ao 10. Que nós acabamos de ler aqui. Nesta oitava lição, estudaremos somente as 3 primeiras igrejas europeias fundadas na província da Macedônia e destacaremos alguns aspectos importantes que aconteceram no ato da fundação dessas igrejas fundadas por Paulo, Silas e Timóteo. Por fim, associaremos estes aspectos ao ministério cristão. Louvado seja Deus, graças a Deus. Então, né, mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui nesse estudo nesta manhã da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus, que Deus venha abençoar ricamente a sua vida, que você venha compreender a palavra de Deus nessa aula abençoada, que o Espírito Santo venha falar melhor também aos corações, porque o Espírito Santo, ele é o professor, ele é o verdadeiro professor, que nos dá entendimento, né, pastor? Que nos capacita, que nos instrui em toda a verdade. Então, nós vamos ver aqui que Paulo inicia-se a sua segunda viagem missionária. Nós vemos aqui na aula passada que Paulo teve um problema com a questão doutrinária sobre a circuncisão, que estava ali perturbando a igreja primitiva. Estava causando divisão ali entre os gentios e os judeus, os judaizantes, né, que eram os judeus convertidos ali ao cristianismo. Então estava tendo muito problema em relação à circuncisão. Mas depois que teve o concílio ali de Jerusalém, em 49, foram resolvida essa questão. Aí Paulo e Barnabé, juntamente ali com Judas e Silas, olha só, Silas, eles voltam para a igreja de Antioquia da Síria. Chegando ali na igreja de Antioquia da Síria, a igreja sede ali gentílica, eles veem a necessidade de fazer uma segunda viagem missionária. Paulo chega até Barnabé e o convida, dizendo: vamos voltar ali
para as igrejas que nós plantamos ali na primeira viagem para fortalecer a fé dos irmãos. Vamos visitá-los eles, que é a igreja de Listra, Derbe, Icônio, Chipre, aquelas igrejas ali que Paulo plantou na primeira viagem missionária. Aí nessa segunda viagem, quando ele chega para Barnabé e diz, olha, convida Barnabé, vamos para uma segunda viagem, mas vamos passar ali primeiro ali, vamos voltar ali para nossa, onde a gente fundou as primeiras igrejas para fortalecer os irmãos e tal. Aí Barnabé, ele aceita, falou, não, então vamos. Só que Barnabé, ele convida o seu primo novamente, João Marcos, aquele que tinha desistido ali em Perge da Panfilha, João Marcos, o cooperador, o que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele era primo de Barnabé. Então, ele, na primeira viagem missionária, ele tinha desistido. Ele tinha voltado para trás. Ele não quis acompanhar Paulo e Barnabé. Então, nessa segunda viagem, Barnabé, sendo primo dele, investiu nele, convidou ele novamente para participar. E Paulo não aceitou. Então, Paulo bateu o pé e disse, não, ele não vai. Porque pelo fato de ele ter desistido da primeira viagem. Então, isso aí causou o quê? Causou desavença entre Paulo e Barnabé. Né? Aí, Barnabé resolveu investir no seu primo João Marcos e foram para Chipre. Paulo escolheu Silas, o que tinha vindo do concílio juntamente com ele lá de Jerusalém, enviado pelos irmãos. Aí Paulo escolheu Silas. Aí teve essa desavença. Difícil a gente entender quem estava certo. Por que eu falo isso para vocês? Porque Paulo e Silas, eles tinham uma visão um pouquinho diferente em relação às coisas de Deus. Paulo, ele olhava para uma pessoa e perguntava, o que essa pessoa pode fazer para o reino de Deus? Aí Barnabé olhava para a mesma pessoa e perguntava, o que o reino de Deus pode fazer por essa pessoa? Aí difícil a gente chegar num concílio e entender quem estava certo e quem não estava, mas lembrando que Paulo, no futuro, mudou de ideia. Lá em Colossenses, Filemão, essas epístolas que Paulo escreveu mais para frente, Paulo diz, né, traga consigo também João Marcos, dando a instrução para Timóteo, porque ele mudou de ideia, né, em relação a João Marcos, porque ele é útil para o ministério. Aí chegado o dia da viagem, o que aconteceu? Barnabé, juntamente com o seu primo ali, João Marcos, foi para Chipre. Aí Paulo tomou outra direção. Paulo, ele foi para Troade, a ilha de Troade. Da ilha de Troade, ele foi para Derbe, Cônico e Listra, ali onde ele tinha sido apedrejado. Só que quando chegou em Troade, quem se juntou a eles foi o Lucas aqui, ó, que escreveu Atos. Porque Lucas, ele era médico pessoal, ele era amigo íntimo de Paulo, era médico pessoal. Então, quando chegando em Troade ali, Lucas se juntou a Paulo e Silas. Aí eles foram até Derbe, Listra e Icônio. Chegando em Listra, encontraram Timóteo, a quem Paulo escreve as epístolas de Timóteo, 1ª, 2ª Timóteo e tudo mais. Um jovem, Paulo viu nele um jovem zeloso pelas coisas de Deus. Porque Timóteo ali, ele tinha um legado espiritual. Desde pequeno, ele conhece as sagradas letras, né? E Paulo viu nele um brilho diferente. Paulo resolveu adotá-lo como filho espiritual. E Paulo convida para fazer parte da sua primeira viagem também. Aí ele se junta, né? Aí ficou os 4, se junta Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que tinha ali se juntado a eles nessa primeira viagem missionária. Só que dali, Paulo queria, pastor, ir para a Ásia. Mas o Espírito Santo falou, não, vocês vão para a Europa. Então ali na Europa, ali até então o evangelho não havia sido anunciado. Então a primeira vez que o evangelho foi um divisor de águas ali, a primeira vez em solo europeu que o evangelho é anunciado. E a primeira cidade que Paulo foi, que o Espírito Santo mostrou para ele, através de um varão da Macedônia, disse, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Olha só a visão que Paulo teve, que o Espírito Santo deu para ele ali. Aí Paulo atravessou a Macedônia. Macedônia era a província romana ali. E Filipos ficava ali. Uma cidade, Tessalônica, Bereia, ficava ali na província da Macedônia. Aí Paulo, a primeira vez que o evangelho chega na Europa foi através da vida de Paulo. E Paulo
ele pega, atravessa a Macedônia, juntamente ali com Silas e Timóteo, e chega em Filipos. A primeira vez que o evangelho é anunciado na Europa através da vida de Paulo. Então, nesse estudo, fiz aqui uma introdução para você. Nesse estudo, nós vamos ver o evangelho apenas nas 3 cidades, que é o que a revistinha aqui nos fornece. Em 3 igrejas, vamos falar de 3 igrejas. Paulo em Filipos, a primeira igreja na Europa, que foi fundada por Paulo. Paulo depois em Tessalônica, depois Paulo em Bereia. Os desafios que Paulo teve nessas 3 igrejas. Amém? Glória a Deus, aleluia, que benção, né? Vendo aí o ministério de Paulo. Tremendo, né, pastor? Tremendo, né? A obediência que Paulo teve ao Espírito Santo, ao Espírito Santo de Deus. Isso é, amados, para você, obreiro que está ouvindo. Glória a Deus. Para mim, para o cooperador Éder aqui. É muito importante a obediência ao Senhor. Essa é a verdadeira renúncia, né? Verdade. Largar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, né? E Paulo ali jamais questionou de fazer aquilo que Deus que mandou fazer, né? Recebeu de prontidão, né? De prontidão, né? Teve realmente o discernimento daquilo que Deus queria no seu ministério. Aleluia. E também Deus tem grandes obras também para fazer na sua vida. Ou seja, você obreiro ou obreira, Deus tem um propósito na vida de cada ser humano. Mas para isso você tem que querer, você tem que renunciar, você tem que se colocar na vontade de Deus, ser submisso ao Senhor. O que é ser submisso ao Senhor? Largar de fazer a sua vontade, o seu querer, para fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Assim como Paulo teve essa obediência da vontade de Deus, de evangelizar habitantes de outras regiões, de outros países, de outras culturas. E às vezes, quando Deus quer que nós venhamos fazer algo em prol da sua obra, às vezes nós queremos questionar. Eu não posso. É isso, é aquilo. Tá o sol muito quente, tá chovendo demais. Sempre o ser humano coloca um obstáculo, né? E sempre eu costumo dizer, ontem eu estava comentando, ali na minha mãe ontem à tarde, estava com a minha esposa, com a minha família ali, com a minha tia. Sempre o ser humano questiona. Imagina se Deus questionasse com nós, né? Vou ver se eu vou te abençoar. Né? Vou ver se eu vou te dar aquela vitória que tanto você almeja, que tanto você pede. Imagina se Deus fosse que nem eu e que nem você. Né? Se der, eu vou fazer isso para o Senhor. Se não der, a minha mãe eu faço. Né? Imagina se Deus fosse conosco desta maneira para nos abençoar referente à atitude que nós fazemos com Ele em termos da sua obra, de obedecer a sua voz. Né? Então, Paulo aí é um exemplo grande aí, né? Fez realmente a obra do Senhor, né? Para poder, não somente ele, mas como todos aqueles que estavam, né, na sua direção, na sua ordenança, fazendo a obra do Senhor Jesus, senão o evangelho não tinha chegado para mim aqui no Brasil, para ninguém. Começou, foi através deles, né? Iniciar a obra do nosso Deus. Então, Deus também tem propósito na sua vida, você que está nos ouvindo, de você levar o evangelho até a sua família, os seus familiares. Às vezes a pessoa não leva a palavra de Deus nem para a própria família e familiares, né? Imagina para ir em outros lugares. Então a nossa preocupação, a sua, a nossa, levar primeiramente a nossa família, os nossos familiares. Ou importa que eles vão ouvir, se vai dar ouvido ou não vai dar ouvido, né? É eles com Deus. Mas a nossa obrigação perante ao Senhor, nós temos que fazermos aquilo que o Senhor tem, amém, nos mandado fazer. Com certeza. Por isso nós estamos aqui todo domingo, das 10 às 11h30. Né? Nós poderíamos estar em casa, tranquilo com a nossa esposa, tomando um tereré, ou até mesmo uma pipoquinha num tempo desse maravilhoso, um chazinho, né? Mas graças a Deus que o diretor da rádio dá um cafezinho para nós quentinho aqui de manhã, domingo. Louvado seja Deus pela vida dele, né? Por enquanto. Por enquanto, que eu creio que mais tarde vai vir mais coisa boa aí, né? Então Deus, amém, tem o seu propósito. Então você se coloca na direção de Deus, no centro da vontade de Deus. Aleluia.
Faça aquilo que Deus tem mandado você fazer. Amém? Aquilo que é para você fazer, aquilo que é para mim fazer, o cooperador Éder não vai fazer. Agora, se eu recusar, não querer, Deus vai levantar outra pessoa e vai fazer a obra dele, não vai parar. Quem vai perder somos nós, Deus né? não precisa de nós, né? Ele não precisa. Nós que nós precisamos. Nós que precisamos do nosso Deus. Então ali Paulo ele obedeceu. Amém? Ministério muito lindo, o ministério de Paulo, né? Ele se colocou realmente, abraçou realmente, amém, a obra de Deus para que o evangelho chegasse a minha, a sua, a cada ser humano na face desta terra. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Um beijo para minha esposa que está nos acompanhando em nome de Jesus Cristo. Minha mãe também que está assistindo, né? A nossa irmã Neuci também. Deus abençoe ricamente todos aqui que estão nos acompanhando nesta manhã gloriosa, em nome de Jesus. E o que o senhor falou, pastor, realmente uma verdade absoluta. Por quê? Porque Deus mostrou para Paulo que a obra missionária, ela é conduzida pelo céu e não pela terra. Então, a gente vê que Paulo teve um sucesso no seu ministério estrondoso. Por quê? Porque Paulo não questionou a vontade de Deus. Ele sempre acatou a vontade de Deus com muito bom grado. Muito bom grado. Então Paulo, ele não questionava. Você viu que ele queria ir para a Ásia. Mas Deus falou, não, você vai para a Europa. Deu outro destino. Deus, os caminhos do Senhor, a Bíblia diz, são maiores do que os nossos. Então Deus tinha um plano grandioso ali na Europa. Foi a primeira vez que o evangelho chegou ali. Foi em Filipos, né? Olha só, por isso que depois Paulo escreve a epístola aos filipenses, que são ali os cidadãos, a igreja que está em Filipo, né? Província ali da Macedônia, província romana. Então, quando Paulo chegou ali em Filipos, né? Não tinha sinagoga ali em Filipos. Mas o Paulo tinha uma sabedoria, irmãos, muito grande, muito grande. Por quê? Embora, pastor, a obra missionária, ela sempre é conduzida pelo Espírito Santo. Mas o homem de Deus, ele tem que ter sabedoria. Ele tem que ter prudência. Paulo sabia entrar e sair dos lugares onde ele ia. Então isso aí conta muito. Ele era poliglota, falava em vários idiomas. Paulo era instruído. Ele se dedicava, ele tinha tempo, ele buscava. O tempo é a gente que faz, sabe? Então Paulo se dedicava às sagradas letras, sabe? Então quando chegou ali em Filipos, não tinha sinagoga. Por quê? Para ter sinagoga ali, ou em outros lugares, tinha que ter no mínimo 10 judeus homens convertidos ali ao judaísmo. E não tinha nem 10 homens ali convertidos. Então, quando chegou em Filipo ali, Paulo primeiro anunciou o evangelho para as mulheres. Ali na beira do rio, junto ao rio, ele ficou sabendo que ali se reunia junto ao rio, que tinha um lugar de oração ali, ao ar livre. Que benção. Então aí Paulo chegou ali quando começou a anunciar o evangelho, ponto de contato. Eu sempre estou falando aqui, os pontos de contato, pede sabedoria que Deus te mostra. Aonde você tem que ir, da forma que você tem que se proceder. Quando Paulo chegou ali em Filipos ali, que ficou sabendo desta reunião de oração ali junto ao rio, porque não tinha sinagoga, Paulo e Silas desceram lá. Aí o evangelho primeiro foi anunciado para as mulheres. Aí tinha uma mulher ali chamada Lídia. A Bíblia diz vendedora de púrpura. Púrpura, né? Ela vendia roupa tingida. Púrpura era uma tinta tirada ali do molusco, né? Escarlate, cor violeta, era muito caro. Então, ela vendia essas roupas ali para realeza, para pessoas que tinham alto status e tudo mais. Então, ela obteve bastante lucro com isso daí, Lídia. Aí a Bíblia diz que quando ela ouviu a palavra, Deus abriu o coração dela. Mais uma vez mostrando que Deus é quem vem ao nosso encontro. É que Deus que abre o nosso coração. Mais uma vez, a Bíblia confirmando que a salvação, ela vem de Deus. Glória a Deus. Ela vem do alto. Então ela ouviu esta palavra, Paulo pregando, a Bíblia diz que Deus abriu o seu coração e ela se converteu, ela creu, foi batizada, ela e toda a sua família. E olha que interessante agora. Às vezes a gente lê as escrituras e passa muito despercebido, nós não prestamos atenção. Ela frequentava essas reuniões ali de oração, ela era asiática, ela era da cidade de Tiatira, essa moça chamada Lídia, vendedora de púrpura. Então ela frequentava essa reunião, mas não era convertida.
Ela frequentava uma reunião ali, dos judeus ali, mas não era convertida ao evangelho, porque o evangelho ainda não tinha chegado ali. Então isso aí nos remete ao quê? Vários tipos de pessoas que às vezes vão na igreja, pastor, participam da Santa Ceia, tocam, cantam, pregam, não faltam culto, pagam o dízimo, faz todos aqueles rituais ali que não são errados, são corretos. Mas Lídia era assim. Ela não faltava reunião de oração, mas ainda não era convertida. Então tem pessoas que estão nos assistindo semelhante. Pessoas que frequentam uma denominação, uma igreja, mas não são convertidas. Não nasceram de novo. Isso é triste, é uma verdade, por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe aqueles que pertencem a Ele. Lídia era um exemplo. Mas quando ela ouviu o evangelho através da boca de Paulo, a Bíblia diz que Deus o abriu o seu coração e ela se converteu. Ela recebeu a palavra, guardou a palavra no coração. E a palavra gerou o que no coração dela? Um novo nascimento, uma nova vida, né? Trouxe transformação, regeneração. Ela começou a compreender o que é o evangelho, o ministério que Deus tinha dado para a vida do apóstolo Paulo. E ela e toda a sua casa. E olha o interessante, pastor. Como ela era uma mulher que teve grandes lucros através da venda de púrpura, a casa dela era uma casa grande. Concluindo, a primeira sede da igreja na Europa foi na casa de Lídia. Olha que coisa maravilhosa. Culto no lar. Que benção, né? Que benção, né, pastor? Ela abriu a porta da sua casa para receber os apóstolos ali. Paulo, Silas, Timóteo, e a sede da primeira igreja na Europa foi na casa de Lídia, ali onde que eles se reuniam para compartilhar as bênçãos que Deus tinha entregado na mão deles. Amém? Glória a Deus, que benção, né, irmãos? Então ali Lídia, praticamente, né, abriu a casa dela para o Senhor Jesus. Coisa gloriosa. Culto no lar. Não tem coisa melhor, irmãos, você fazer culto no lar, né? Você, a mesma coisa, falar assim: Senhor, a porta da minha residência está à sua disposição. Oh, aleluia. Né? E o lar seja um lar abençoado, né? Sabe, lá em casa tá aberto. Que Deus abençoe minha esposa, a missionária Sandra de Abreu, um beijão. Que Deus abençoe a todos os irmãos de Pastor Jackson, um abraço. Pastor Jackson também, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, meu pastor e meu irmão carnal, que está nos acompanhando. A todos os irmãos, vai curtindo, vai compartilhando aí no Face aí, para que os seus amigos também possam receber. Quiser fazer comentário, alguma pergunta referente ao estudo, fica à disposição, né? Então aí acabamos de ver aí o cooperador relatando aí sobre Paulo aí, né? E isso é maravilhoso, né? E ali o Senhor ali dando ali para Paulo ali os discernimento ali da parte de Deus, né? Para o servo do Senhor é um dos dons espirituais, né? De discernimento ali. Foi essencial aí para o ministério de Paulo, né? No ministério cristão. Porque através de conseguimos ver aí Paulo, né, fazendo a obra do Senhor, é o que nós precisamos hoje, que os obreiras da casa do Senhor, que nós pedimos ao Senhor, este dom, o dom de discernimento. Há quantas pessoas hoje estão sendo enganadas? Enganadas, verdade, pastor. Principalmente nos dias de hoje, irmãos, que tantas pessoas, nós fazemos muitas visitas, a leitura é importante. Né? A leitura é verdade. Se está na Bíblia ou não. De você conferir. Não é que você está duvidando. Às vezes a pessoa fala, eu não confiro porque senão a pessoa vai achar que eu estou duvidando. Não é duvidando, é obrigação de cada um de nós. Lógico. Né? Conferir nas Sagradas Escrituras. Conferir as Sagradas Escrituras, não cair em qualquer barco furado, né? Porque depois que o barco está no furado aí, você naufragar aí não adianta mais. Né? Então você tem que meditar, buscar, ver, né? Porque a Bíblia está aí nas nossas mãos. Então vamos ter esse discernimento, vamos buscar, vamos ver se realmente, né, se aquela pessoa está falando dentro da palavra do Senhor. Não é pecado, você não está julgando o pregador, né?
Você está analisando, conferindo, ver se realmente está dentro da palavra do Senhor. Não julgar o profeta, mas se julgar aquilo que ele está falando, ver se é a realidade. A doutrina dele, né? né? A doutrina dele, né? O ensinamento. Porque doutrina, irmãos, é ensinamento. Amém? Então nós temos que ter esta obrigação, esse zelo na obra do Senhor. Para que quando nós passarmos para alguém, vai falar, não, eu estou passando aquilo que eu ouvi, aquilo que tal pregador falou, tal pregadora, e se for mentira, e aí? Fica difícil, né? Você vai sair taxado como mentiroso ou mentiroso. Uma doutrina errada que a pessoa acredita, pastor, acaba destruindo uma vida. Matando uma pessoa, né? Destruindo uma vida, né? Nós estamos aí para o quê? Para resgatar vidas que estão lá no inferno. Orientar vocês também, orientar, né? Então nós estamos aqui para povoar o reino de Deus e saquear o inferno, esvaziar mesmo o inferno e levar muitas pessoas para o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo. E quem faz isto, que vai convencer o homem, a mulher do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas servo. Amém? Somos canal de bênção para levar a palavra do Senhor e alcançar bênção para aqueles que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a diaconisa Manelci, diácono irmão Adriano, as meninas aí, né, Daniele, Adriele e Daniele, né, que Deus abençoe, né, a nossa querida irmã Camila, José Carlos, que está nos acompanhando, o pastor José Carlos, né, que Deus abençoe. Quiser mandar mais coxinha também. Mas Camila quiser mandar mais coxinha no próximo domingo, pode mandar, irmão. Deixa Deus te usar aí. Pastel, o pastor gosta muito de pastel. Então, irmãos, isso é importante, porque nós estamos nos finais dos tempos. Verdade. Né? Nós estamos nos finais do tempo. Né? Eu vejo isso, irmãos, porque eu vejo lá no meu trabalho, semana retrasada, uma pessoa veio me perguntar algo dentro da palavra do Senhor, perguntando se está certo ou está errado. Ele estava totalmente errôneo, né? Alguém passou coisa para ele errado. Assim que eu cheguei no meu trabalho na terça-feira de manhã, uma irmã lá pegou e falou, pastor, faz favor, eu tenho pergunta para fazer para o senhor, eu quero que o senhor seja realista, fala a verdade, mesmo se doer para mim, mas fala a verdade, sim ou não. Falei, eita Jesus, Forte, logo de manhã, né, você ainda falou, porque eu considero o senhor como verdadeiro homem de Deus, eu quero que o senhor fala para mim a verdade, se pode ou não pode. Então aquilo que ela fez a pergunta para mim, eu respondi para ela. Falou, obrigado, pastor. Queria essa confirmação da parte do Senhor. Amém? Então, isso é importante, irmãos. Imagina se a gente dá um conselho com o operador Éder errado para a pessoa. Meu Deus. Né? Através de ouvir outras pessoas e não conferir dentro da palavra de Deus. Ou falar que ela quer ouvir. Né? Porque muitas pessoas que querem dar uma resposta para saciar o ego daquela pessoa. E tem medo da verdade. Né? Porque o verdadeiro amigo, irmãos, é aquele que fala a verdade, mesmo se você está chorando, né? Ou a pessoa fica sem falar com você há vários dias, ou meses, às vezes até ano. Você não pode agradar o homem, né? Quando trata com o homem, trata com a mulher. Você tem que agradar a Deus. Porque se você agrada o homem e desagrada a Deus, já pensou? Que coisa, né? Qual o crédito que você vai ter com Deus? É melhor você ter uma inimizade humana do que a inimizade de Deus, né? E você ser amigo de Deus, falar a quem seja, dói a quem doer, né? Então, por isso que é importante nós meditarmos, pedimos ao Senhor discernimento, para nós não sermos enganados, porque a palavra do Senhor diz, se possível, enganarão até os próprios escolhidos de Deus, né? Então, nós estamos aí para abrir os olhos através do Espírito Santo de Deus nos ajudando, abrir os olhos daqueles que estão cegos. Porque o próprio Jesus relatou, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Está vendo a verdade, mas ele tira a sua visão, né? Que Deus abençoe o irmão Luiz Carlos, que está nos acompanhando também. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, continuando aqui, depois que a Bíblia relata a conversão de Lídia, né, vendedora de púrpura ali, Paulo começou a frequentar ali as reuniões ali de oração, constantemente ali, anunciando a palavra de Deus em toda a cidade. Em aqui Atos, se você está com a Bíblia aberta em casa, Atos 16, capítulo 16, versículo 16, nos relata aqui que
Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhadora. Isso em Filipos ainda, hein? Adivinhadora a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava. Olha só a artimanha de Satanás. Essa adivinhadora aqui, ou pitonisa, não sei como é que está registrado na sua Bíblia, é aquele mesmo espírito lá que enganou Saul. Quando Saul procurou uma pitonisa. Adivinhadora. A Bíblia condena essa prática. A Bíblia condena pessoas que tentam adivinhar o seu futuro. Nem os anjos sabem, o diabo vai saber? Nem os anjos sabem, ninguém. Só Deus é quem sabe. Só Jesus é quem sabe o nosso futuro. Porque na verdade para Deus não existe passado, presente e futuro. Eu sempre falo isso. Passado, presente e futuro existe para mim. Para você, que somos meros mortais, que somos finitos. Deus é infinito. Então, para Deus, Deus é atemporal. Eu sempre estou dizendo isso, né, pastor? Isso. O pastor já está cansado de ouvir isso, mas Deus é atemporal. É por isso que a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é a mesma coisa de um dia. Porque não existe passado, presente e futuro. Todas as coisas para Deus estão claras aos seus olhos. Ele não é preso ao tempo, igual eu e você. Então, o presente, ou o futuro, melhor dizendo, nós não sabemos. Só Jesus é quem sabe, nem os anjos sabem. Só que aconteceu um relato aqui meio surpreso. Muitas vezes aqui, o diabo acertava o futuro. Acertava. Através desta mulher que tinha um espírito enganador. Um espírito de adivinho. E olha só como que as coisas são. Ela tentou se esconder. O que o diabo ele faz? Ele tenta desacreditar o evangelho. Ele entra no evangelho distorcendo a palavra minuciosamente para você não entender, para você não compreender. Você não percebe. As pessoas que não têm leitura da palavra diariamente facilmente serão enganadas. Olha a Eva. Eva foi enganada. Fácil. Por quê? O diabo usou a própria palavra para enganar Eva. Né? O que ele diz lá no jardim? Mas não é bem assim. Certamente não morrerás. Olha só. Então, ela não morreu fisicamente ali na hora, mas morreu espiritualmente. Então, olha só. Essa mesma artimanha o diabo usou com Jesus. Ali no deserto. Por isso que irmãos, eu creio sim dessa seguinte forma. Tem batalhas na nossa vida que nós vencemos na oração. Tem batalhas que nós vencemos na vigilância. E tem batalhas que nós vencemos na palavra. Então, por isso que nós temos que estar preparado na oração, na palavra, na vigilância. Jesus disse, vigiai e orai. Então, a vigilância, ela vem primeiro. Você tem que observar. Vigilância está em guarda, né, pastor? Você está alerta, atento, você está alerta. O que Jesus falou ali quando foi no Getsemane? Para os discípulos, vigiai comigo. 3 vezes pegaram eles dormindo. Pô, vocês não conseguem vigiar nem uma hora comigo? E esperando ali para que os seus adversários ali, os religiosos, não pegassem ele de surpresa. Mas Jesus estava atento. Então, o que acontece? O que aconteceu aqui? Por vários dias, quando Paulo ia na reunião de oração, por vários dias, essa mulher que tinha um espírito de adivinha saía ao encontro falando para eles, lá, grande homem de Deus, que anuncia o caminho da salvação. Vários dias isso aí perturbou Paulo. Olha só, Paulo, se fosse qualquer um outro, não ia perceber. Por que Paulo percebeu que aquele espírito ali não era da parte de Deus, era um espírito enganador? Porque Paulo tinha o dom do discernimento de espírito. Ele buscou isto, sabe? E Deus deu esse entendimento para ele. Quando ele, olha só, vários dias, tá nas escrituras aqui, ó. Capítulo 16, versículo 17. Seguindo Paulo a nós, clamava dizendo, estes homens são servos de Deus. Olha o que o diabo falou. O espírito enganador através da boca dela. Altíssimo vos anuncia o caminho da salvação. Ao 18. Isso se repetia por muitos dias. Até que chegou um dia que Paulo percebeu.
Paulo, já indignado, voltando-se, disse: Espírito, em nome do Senhor Jesus, eu te mando, retira-se dela. E na mesma hora saiu. Por quê? Ela estava dando grande lucro aos seus senhores. Olha só, ela era escrava de Satanás, presa ali, fazendo a vontade do diabo e trazendo lucro para homens gananciosos. Estava sendo usado tanto por diabo como por homens. E Paulo, sendo cheio do Espírito Santo, vários dias ali, buscando em oração, Deus deu esse entendimento. Você vai e expulsa esse espírito dela. Paulo, indignado, a Bíblia diz aqui, que foi e libertou aquela mulher. Isso aí o quê? Em Filipos ainda. Depois deste acontecimento aqui, desta libertação dessa mulher, a Bíblia diz que a cidade entrou-se num alvoroço muito grande. Sabe? Aí chegaram até os pretores da cidade ali em Filipos. Os pretores são os juízes, né? Cada cidade tinha 2 ali. E falaram que tinha 2 homens ali, que era Paulo e Silas, estavam perturbando a cidade. Perturbando, olha só. Eles falaram que eles estavam trazendo um novo costume, que eles não poderiam guardar esse costume pelo fato dele ser romano, mas não era costume, a palavra de Deus tinha chegado. Olha só, Paulo e Silas, eles andavam na vontade de Deus. Então a vontade de Deus, irmãos, mesmo que para mim, para você, não parece ser uma vontade para nós, parece que não não está sendo bem clara para nós não entendemos, nós não compreendemos. Mas Paulo ali e Silas receberam a palavra de bom grado, não questionaram e resolveram obedecer e foram. Olha o que aconteceu na cidade. Essa mulher era grega, porque os gregos mexem muito com o ocultismo, eles acreditam muito em deuses, sabe? Mexe muito com o ocultismo, feitiçaria. Mas quando a palavra de Deus chegou através da vida de Paulo, é o que o Senhor falou, veio para trazer libertação. Nenhum poder maligno, nada pode resistir ao poder do Evangelho e do Espírito Santo. Amém? Eita Deus, tremendo, hein, irmãos? Maravilhoso. Glória a Deus. Que Deus abençoe o pastor Romildo Oliveira. Amém. Glória a Deus dos irmãos aí da região sul de Campo Grande, aí no Jardim Colorado, aí nos Santa Emília, né? Que Deus abençoe poderosamente o irmão Luiz Carlos também. Que Deus abençoe grandemente a vida dos amados irmãos. Amém. Então nós sabemos, irmãos, que a postura de Paulo também diante do sofrimento das pessoas. Amém. Nós, como obreiros, irmãos, que Deus nos enviar para nós orarmos a favor de pessoas enfermas, doentes, também nós temos que ir. Aí, dependendo o que você está fazendo, o que você tem algum outro compromisso, amém, larga tudo e vai atender o seu irmão. Amém. Porque eu me coloco assim, como que é importante você receber uma visita, você estando com algum tipo de enfermidade ou às vezes internado, chegar no momento ali da visita, você receber um irmão da sua comunidade, né, da sua família espiritual, para receber uma palavra ou até mesmo uma oração, né? Então, Paulo também, no momento das pessoas, na postura dele, diante das pessoas com sofrimento, ele ia fazer, amém, a vontade do Senhor, de ir até as pessoas presas, as pessoas açoitadas, as pessoas no cárceres. E isso é muito importante, amém. Porque o próprio Cristo diz lá em Mateus 5, minha bem-aventurança, amém? Se alegrar com aqueles que se alegram, também chorar com aqueles que choram. Verdade. Hoje, infelizmente, irmão, não vamos falar em denominação, vamos falar a igreja do Senhor em geral. O corpo, hoje né? é difícil, o corpo de Cristo, hoje é difícil você ver isto, né? A pessoa às vezes cobra para si próprio, mas não faz por onde merecer. Aquilo que eu não quero mal para mim, eu não posso desejar mal para os outros. Então, se eu quero que alguém venha fazer visita para mim, então eu tenho que fazer primeiro.
fazer aquilo que Deus tem determinado de nós fazermos. Porque aí nós, no caso, nós estamos plantando. É que nem eu estava vendo aqui na camisa do nosso diretor da rádio, a camisa bonita aqui, que está escrita aqui nas costas, né, na parte de trás da camiseta, né, sobre a plantação, lá em Gálatas, né, de Paulo escrevendo, né, a semeadura. Isso é muito importante, irmãos. Então ali Paulo já estava o quê? Plantando coisas boas para colher lá na frente coisas boas, entendeu? Então nós fazendo isso, se Deus, né, nos permitir, caso adversos, nós ficarmos enfermos ou internados, nós iremos colher aquilo que nós plantamos, né? Então ali Paulo ali, ele participava ali do sofrimento das pessoas, na prisão, amém, nas enfermidades, nas doenças, amém. E assim é muito importante para cada um de nós, para cada ser humano. Não importa que você seja obreiro ou obreira, mas que você é conhecedor da palavra do Senhor. Amém? De ver a alegria do seu irmão, de você lá levar uma palavra de Deus, né? De interceder por aquela pessoa, né? Levar esta semente, né? Levar este remédio que é o próprio Cristo, para que as pessoas venham a receber algo grande, algo maravilhoso, né? Ter esta postura diante desse sofrimento daquela pessoa, né? De ir, amém? Nunca colocar obstáculo, mas vai, faça. Se o seu irmão não quer fazer, faça você. Faça a sua parte com Deus, amém? Vela daquilo que Deus te deu, amém? A missão que Deus deu uma missão para cada um de nós. Então vamos aproveitar esta ferramenta, não vamos estacionar, vamos se alegrar, vamos ir avante, vamos fazer aquilo que Deus tem determinado de nós fazermos, porque nós estamos nos últimos dias e haverá lá na frente uma grande cobrança da parte de Deus daquilo que Deus colocou nas nossas mãos e nós fomos negligentes, né? Não fazemos aquilo que Deus tem mandado de nós fazermos. Então vamos avante, vamos fazer, vamos levar a palavra do Senhor e deixa que o Espírito Santo de Deus faça o restante na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Graças a Deus. Continuando aqui, que tremendo, né? Várias pessoas ali, praticamente quase a cidade inteira se converteram ali em Filipos, mas a Bíblia relata ali sobre 3 conversões importantes, né? Que foi a mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que nós já vimos aqui, que foi a primeira, né? Agora a libertação aqui de uma segunda mulher, né? Grega, que tinha um espírito de adivinhação. E depois fala também no carcereiro. Olha só, depois que Paulo libertou essa mulher que tinha um espírito de adivinhação, então os seus senhores ali que lucravam com ela deixaram de obter renda, deixaram de lucrar. Aí foram até os pretores, ali, os juízes da cidade, e falaram, ó, existe 2 homens aí que estão perturbando a nossa cidade, trouxeram costumes e regras e práticas que nós não podemos cumprir, porque nós somos romanos. E nisso aí incitou o quê? Uma revolta. E os pretores mandaram os oficiais para prender, perseguir o Paulo e Silas. Eles ficaram presos ali, né? No cárcere ali, e apanharam, foram açoitados com vara. Olha só, quando eu olho para a vida do ministério de Paulo, eu vejo que hoje em dia as pessoas estão indo na contramão. As pessoas hoje só querem sombra e água fresca. Né? Olha o que Paulo passou. Olha, hoje, pastor, a maioria dos pregadores que pregam em igrejas cheias só quer pregar para multidão. Ainda cobram para pregar, sabe? Não querem pagar o preço, não querem chorar, não querem se dedicar tempo, não querem se humilhar, sabe? Não querem sofrer, porque na cabeça deles o sofrimento não é sinal do desfavor divino. Quando nós olhamos para as escrituras, para as sagradas letras, nós vemos o contrário. Paulo e Silas, além de não cobrarem nada, foram pregar, ainda apanharam e foram presos. Olha só. Foram presos. Sério, né? Foram açoitados com varas e foram presos ali na prisão. E a Bíblia diz que o carcereiro recebeu ordens
para que colocassem eles na parte interior ali da prisão, que é a parte mais segura. E amarraram ali os pés deles ali com as duas pernas esticadas. Isso dá cãibra. Olha só, a parte interior ali, depois você pode conferir aí. Tá ali em Atos 16, olha só, 16, no versículo aqui 23 e 24, ó, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés. Olha só, ali dentro, a parte mais segura para que eles não pudessem o quê? Sair. Para que não pudessem. E o que aconteceu? Paulo reclamou? Paulo questionou a Deus? Paulo praguejou? Paulo ele se rebelou contra Deus? De maneira nenhuma. Por quê? Porque o homem e a mulher de Deus, que sabe o seu chamado, que conhecem a Deus verdadeiramente, eles sabem quem pode confiar. Por isso que Paulo diz lá na frente, eu sei em quem eu tenho crido. Olha só que tremendo isso daqui. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, o homem e a mulher de Deus, que está na vontade do Senhor, que está andando no centro da vontade do Senhor, ele tem paz no vale. Ele está tranquilo, porque ele sabe quem está no controle é Deus, não é o homem. E ali naquela cadeia ali, o que eles fizeram? Além deles reclamar, além de sair da boca deles, pastor, blasfêmia e tudo mais, pelo contrário, eles cantavam, eles oravam, eles não praguejavam ninguém, eles não amaldiçoavam os homens que prenderam eles ali. Olha só, não oravam contra, não amaldiçoavam ninguém, eles cantavam hino e adoravam. Isto é um culto. Isto é um culto. Quando a gente se reúne, é para que nós possamos levantar nossas mãos e abençoar aquele que te amaldiçoa. Abençoar aquele que te persegue. Isso é um culto. Eles não clamaram por vingança, eles clamavam a Deus. Fizeram um culto na cadeia. Resultado, todos os presos que estavam à volta ouviram. A Bíblia diz que Deus mandou um terremoto e abriu-se as cadeias, abriu-se as portas e eles foram libertos. E olha só que interessante, o carcereiro ficou desesperado, porque era uma responsabilidade. O crime, a punição para um carcereiro romano, se um preso fugisse que tivesse ao seu controle, a sua segurança, era punido com a morte. E ele arrancou-se a espada, o carcereiro ia se matar na beira do suicídio. Olha só, na beira do suicídio, Deus salvou o carcereiro. Ele diz: o que eu faço para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que palavra. Na beira do suicídio, Deus age na vida do carcereiro. Então, o que nós aprendemos aqui nesta manhã? Que a salvação ela é individual. Quando Deus ali, Paulo falou para o carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, Paulo não estava dizendo assim, você tem que crer por eles. Porque a salvação, ela acontece o novo nascimento. É igual comida, igual alimentação. Eu não me alimento pelo pastor, o pastor se alimenta por si. Então a pessoa tem que crer por si. Ela tem que nascer de novo. É por isso que diga que a salvação é individual. Quando Deus falou assim, ó, Paulo falou para ele, crê no Senhor Jesus, que através da vida do carcereiro, uma vida mudada, uma vida transformada, os seus familiares pudessem ver o brilho do Espírito Santo, pudessem enxergar nele uma mudança de vida, pudessem enxergar nele a plenitude do Espírito Santo e através disso fossem convertidas. E foi o que aconteceu, que a casa dele se converteu ao Senhor. Ali para você ver, para vocês entenderem, na beira do suicídio. Então Deus trabalha, Deus tem suas formas de trabalhar. Olha só, faz sentido ou não? Paulo queria ir para a Ásia, Deus não, você vai para a Europa, você vai para o Ocidente. Olha o que aconteceu. 3 conversões maravilhosas. Olha só, a Lídia, vendedora de púrpura, a mulher que tinha o espírito de adivinhação e o carcereiro ali. Olha só, o Deus de Lídia, vendedor de púrpura, era a religião, o Deus dela. O Deus da mulher que tinha o espírito de adivinhação era o diabo, porque ela estava sendo escrava. O diabo era o seu senhor. E o Deus deste carcereiro romano era Júlio César, porque eles adoravam o imperador como Deus.
Então, mais uma vez, Deus quebrando barreiras, salvando pessoas diferentes de etnia, língua, raça, cor, salvando vários tipos de pessoas. E depois dali, Paulo foi para Tessalônica. Mas, resumindo, Paulo em Filipos ali, foi açoitado e foi preso. Quando ele chega em Tessalônica, ele é expulso. Quando ele vai para Bereia, ele é enxotado. Então as coisas de Deus na nossa vida não são fáceis, mas vale a pena. Porque no final Deus prometeu o quê? Uma coroa da vida para aqueles que andam na sinceridade, que andam no caminho da verdade. Glória a Deus, aleluia, que benção, né? Isso é realidade, né, irmãos? Mas o sofrimento com Cristo é melhor. Aleluia. Eu falo para vocês, sofrimento com o Senhor Jesus é melhor. Amém? A recompensa, Deus, Ele concede a cada um dos seus filhos. Amém? Deus, você não vai ficar nunca, você não vai nunca ouvir uma pessoa, um ser humano falar que Deus ficou devendo algo para ele, mas sim nós para com Deus. E o mais gratificante é no momento quando a pessoa ela recebe Cristo como Senhor da sua vida. Não importa a situação que aquela pessoa estiver, ou na prisão, amém, no cárcere, ou às vezes na enfermidade, é de você ir lá visitar, levar a palavra de Deus, orar com aquela pessoa, amém, compartilhar daquele sofrimento, e depois aquela pessoa reconhecer Cristo, receber o presente de Jesus, amém, porque aquele que recebe Cristo está recebendo um presente. Que presente é esse, pastor? A vida eterna. Não tem coisa melhor, irmãos. Não tem nada nesse mundo que pode substituir, amém, daquela pessoa reconhecer seu estado pecaminoso e receber Cristo como seu Senhor. Então isso também aconteceu no ministério de Paulo, né? Glória a Deus, que são respostas, né? E por isso que ele louvava a Deus no sofrimento, aquela pessoa no sofrimento, porque aquela pessoa teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Então assim que Deus quer que nós venhamos fazer, está no centro da vontade do Senhor, realizar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, no nosso ministério. É aquilo que eu sempre canso de dizer, amém? Nós devemos velar daquilo que Deus tem nos colocado, o ministério que Deus tem nos colocado. Não importa se é no louvor, né, se é levita, amém, ou na música, ou na ministração, mas nós temos que ter zelo daquilo. Então eu creio que Paulo também tinha zelo na chamada que Deus teve na vida dele, o seu ministério. Amém? Por isso que ele se realmente abraçou para fazer a obra de Deus. E assim Deus quer também que você venha fazer a mesma coisa, abraçar, irmãos. Amém? Se preocupar mais. Amém? Se voltar mais a Deus, ter mais aquela comunhão plena com o Senhor Jesus. Deixar que o Espírito Santo de Deus fala realmente com você. Que você não venha endurecer o seu coração, mas sim que você venha abrir a porta do teu coração. É o único ato que você pode fazer, que ninguém pode fazer contigo. É aquilo que o cooperador disse sobre a salvação, é individual. Então você tem que querer. Para ter a salvação, você também tem que querer ser abençoado, você tem que querer também deixar que o Espírito Santo de Deus venha habitar dentro de você. É de você abrir a porta do teu coração e deixar que o Senhor venha realizar algo sobrenatural sobre a sua vida, a vida da sua família, né? Porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele tem feito grandes maravilhas e vai continuar fazendo grandes maravilhas na vida de cada um de nós. Se preocupar com a sua família, com os seus familiares. Às vezes, hoje, infelizmente, as pessoas desistem fácil, né? Eu não vou mais falar, eu não vou mais fazer, não vou mais convidar. Amém? Faça, né? Não vai te cansar você abrir a sua boca, fazer o convite para a pessoa estar na casa do Senhor, falar de Deus, né? No momento, na hora certa, Deus vai fazer a obra. Mas você tem que continuar ali, ó, na mesma tecla, batendo, né? A mesma maneira, quando você quer uma bênção, você não vai orar ao Senhor todo dia pedindo aquilo. Mesma coisa de um filho pedindo para a mãe
ou um filho pedindo para o pai, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, até conseguir. Então faça isso também em prol da sua família. Leva a palavra do Senhor, faz o convite, né? Pega o nome daquela pessoa, tem aquele zelo, leva para a casa do Senhor, pede para o pastor interceder junto com a igreja, né? E você fazendo assim, todas as barreiras vai cair por terra, né? E logo você vai ver aquelas pessoas ao teu lado, membro da sua família, os seus familiares, aquele que você considera como seu colega, né? No teu trabalho ou aonde você estuda, né? E aí Deus vai fazer, né? Mas só que você tem que perseverar, persistir, não desistir, persistir, né? E Deus vai realizar, ou às vezes membro da sua família que às vezes está nas drogas, ou na prostituição, né? Ou no vício da bebida, do tabagismo, amém? Continuar orando. Não desista. Enquanto há vida, há esperança. Amém? É tomar a dor daquela pessoa, né? Porque a sua felicidade depende daquela pessoa. Ser feliz para você ser feliz. Se coloca desta maneira. Amém? E o Senhor vai te dar força, o Espírito Santo de Deus vai te dar estratégia, vai te dar discernimento. Amém? Para você fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos e com certeza Deus vai te abençoar grandemente, né? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos avançando aqui, irmão. Já são 11h12. Eita, já. Como que passa rápido, né? Então aí, depois de Paulo em Filipos, depois dessas 3 conversões aí, Paulo, ele desce para Tessalônica, cidade ali, pastor, vizinha ali praticamente de Filipos, né? E o que acontece lá? Paulo em Tessalônica. A segunda igreja europeia fundada pelo apóstolo Paulo foi em Tessalônica. Essa cidade era a capital da província romana. Capital. Paulo entrou em Tessalônica estrategicamente e em 3 semanas conseguiu alcançar muitas pessoas através da pregação do evangelho. Atos 17, 1-4. A essência das pregações de Paulo na sinagoga de Tessalônica era totalmente cristocêntrica. Vejamos a metodologia paulina usada nas suas pregações. Paulo disputou com os judeus e fez exposição das escrituras. O termo disputar ou arrazoar, descrito em Atos 17:2, é o mesmo que dialogar, por meio de perguntas e respostas. Este método era muito conhecido e usado pelos gregos, né? Pois foi criado pelo filósofo grego Sócrates, denominado de dialética. Isto implica que Paulo usou a própria linguagem dos gregos para comunicar-se com eles. O verbo infinitivo expor, usado por Lucas no verso 3, Atos 17:3, gerúndio expondo, é o mesmo que explicar, esclarecer, trazer à luz, tornar esclarecido. Isto implica que o apóstolo Paulo fazia uma exegese das escrituras, ou seja, ele explicava e interpretava minuciosamente o texto bíblico para os seus ouvintes judeus e gregos. Olha que interessante. Paulo, ele saindo ali de Filipos, ele dá um pulo em Tessalônica, capital da província romana, uma cidade que tinha muito, ali já tinha sinagoga. Então Paulo sempre usando sua metodologia para poder anunciar a palavra de Deus. E chegando ali em Tessalônica, o que aconteceu? Ele foi na sinagoga em 3 semanas, quando acabamos de ir aqui, 3 sábados que Paulo pregou ali, já causou um alvoroço na cidade. Muitos ali creram na palavra do Senhor. E olha que interessante, a Bíblia diz que Paulo aqui, ó, a revistinha está dizendo, disputava com os judeus de alta exposição. Judeus intelectuais, rabinos, inteligentes ali. Paulo, de pé de igualdade, disputava com eles. E qual que era a pregação de Paulo? Eu sempre defendo isso, sempre estou defendendo e sempre vou defender. A pregação da palavra, irmãos, ela tem que ser expositiva. Você tem que expor. O que é uma pregação expositiva? É você expor o texto e explicar o texto. Pregação expositiva. Você que está me assistindo aí, depois pelo YouTube também, ou Facebook do pastor, entenda o seguinte, pregação expositiva é aquela pregação que eu leio o texto bíblico, eu não saio do texto, eu fico no texto. Eu leio o texto, eu explico o texto, depois eu aplico o texto na vida das pessoas. Então, a mensagem de Paulo foi uma pregação expositiva. E por que Paulo teve sucesso? Porque a mensagem de Paulo não era só expositiva, era cristocêntrica. Paulo
pregava Jesus Cristo, a ressurreição, a morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Disputava com ele nas escrituras, mostrava para os judeus de Tessalônica, ó, na antiga aliança fala do Messias que havia de vir, e ele veio e morreu pelos nossos pecados. Então Paulo disputava ali, dialogava, como diz aqui, né, o dialética, né, que é chamado aqui, ele tornava esclarecido a mensagem do evangelho. Paulo não mudou a natureza do evangelho, pregava a palavra certa, na hora certa, para as pessoas certas. Olha só que interessante, usar a palavra certa, na hora certa, no momento certo, para atingir as pessoas certas. Por isso que Paulo teve êxito na sua pregação. E Paulo não desviou o seu caminho. Não fazia fantasia, né? Que nem faz ficando inventando método, modinha, como hoje em dia as pessoas fazem muito isso para atrair pessoas. Gente, prega só Jesus. Simples, né? Simples. A pregação, se você pregar só Jesus, pastor, só Jesus, só mais nada, você não precisa de, não existe o melhor de Deus, já veio. Porque pessoas ainda falam assim, Deus tem o melhor para sua vida, Deus está mandando o melhor, já veio o melhor. Já veio há 2000 anos atrás, você ainda não percebeu porque você não lê a Bíblia. Jesus é o melhor. Existe alguma coisa melhor do que Jesus para sua vida? Não existe. Não existe. Ele é o melhor. Então, Paulo pregava Jesus Cristo somente. Se você pregar só Jesus Cristo para as pessoas, você vai ter pregado tudo a eles. Tudo. Você não precisa mais nada além de Jesus. Só Ele. Então, por isso que Paulo teve êxito na sua pregação. Paulo pregou só Jesus. Jesus Cristo ressurreto. Não mudou a natureza do evangelho para agradar pessoas. Sabe? Como as pessoas, o que o pastor falou, fantasia. Ele não mudou nada. Porque Paulo entendia. Se eu fazer uma mudança neste ponto, já não é mais evangelho. Então o evangelho já não é mais genuíno, já não é mais o evangelho de Jesus Cristo, se torna um evangelho deturpado, um evangelho acrescentado com tradições e costumes humanos. Não, ele pregou só Jesus, disputou ali com os rabinos inteligentes de Tessalônica, lado a lado, e os rabinos acreditaram, falaram, não, realmente, o que o Paulo está dizendo é bíblico, está nas escrituras. Então, depois disso daí, teve o quê? Paulo teve grande êxito no seu ministério, ali em Tessalônica. E para nós já concluirmos aqui, de Tessalônica a 65 quilômetros para baixo ali, Paulo desce em Bereia. Olha só, desce em Bereia. Chegando em Bereia, começou a anunciar a palavra de Deus em Bereia, ali nos bereanos. A Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos, porque receberam a palavra de bom grado. Os bereanos tinham uma qualidade que os tessalônicos não tinham. Olha só, em Tessalônica, Paulo só pregava no sábado. Quando chegou em Bereia, os bereanos queriam que Paulo pregasse todo dia. Todo dia. Todo dia. A gente quer ouvir a palavra todo dia. Eles tinham avidez pela palavra, eles tinham fome por Deus, eles queriam aprender. Eles meditavam nas escrituras todos os dias. Todos os dias. Então, quando Paulo passou anunciando, eles falaram, peraí, vamos ver. Isso aqui a gente tem que fazer, isso aqui é um exemplo para a minha vida. Os bereanos se tornaram um adjetivo, ele está dizendo aqui, se tornaram, pastor, um adjetivo, né? Um adjetivo é qualidade dos cristãos, aqueles cristãos que meditam na palavra são chamados de bereanos. Olha, isso é uma qualidade, um adjetivo, porque os bereanos receberam a palavra de bom grado e examinavam as escrituras todos os dias. Olha que interessante, quando Paulo passou ali anunciando a palavra ali em Bereia, né? Os bereanos ouviram e perguntaram, não, peraí, vamos ver se o que ele está falando aí tem base bíblica. Eles iam lá para os pergaminhos e ia examinar. É isso que falta na nossa vida. Falta isso na nossa vida. A gente não pode comer todo tipo de comida. Se alimentar de todo tipo de alimento, de todo tipo de palavra. Não é porque o fulano está falando. Hoje existe um problema muito sério na igreja atual, é que acreditar demais no homem. Mas é o homem de Deus, o que o homem de Deus está falando é certo. Não, eu quero beber da fonte, eu não vou beber na curva. Se você tem a oportunidade de beber na fonte, a mesma água, pastor, que sai da fonte, não é a mesma que chega na curva. Ela já chega lá alterada. Então você tem o privilégio de beber água da fonte.
A fonte está na sua casa aí. Beba. Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Olha o convite que ele te faz nesta manhã. Venha, aquele que tem sede, venha. O que Jesus está dizendo ali? Sabe? Se alimente, você tem fome? Aquele que tem fome, venha a mim e coma. Porque eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Glória a Deus. Então ele estava se manifestando, ele estava se apresentando para você como alimento. Então, se alimenta da palavra. O que ele está dizendo? Né? Sábado, domingo retrasado, pela graça de Deus, pela misericórdia, o pastor me deu a chance, ele me deu a oportunidade da palavra, que eu preguei. Jesus disse, a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida, que as pessoas não quiserem e voltaram atrás, está lá em João 6. O que Jesus está dizendo? Ali é algo canibal? É algo literal? Não, é espiritual. Jesus está dizendo, se você tem fome e sede, se alimenta da minha palavra. Se alimenta. Vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Agora, aquele que come deste pão aqui, que era ele, que sou eu, nunca morrerá eternamente. Então ele se apresenta como o pão da vida. Então se você tem a oportunidade nesta manhã de se alimentar da palavra, se alimenta. Aproveita o privilégio de você estar vivo, você estar respirando, você estar vendo, você estar com saúde, você estar com paz. Aproveita a oportunidade, porque a oportunidade, irmãos, ela passa, né? Ela passa. E os bereanos aproveitaram essa oportunidade. Tudo que Paulo saiu falando, eles falaram assim, não, vamos verificar se é verdade. E viram que era verdade, tudo aquilo que Paulo estava falando. E creram na mensagem do Evangelho. Então isso falta na nossa vida. Nós temos que examinar as Escrituras, não para ficar debatendo com os outros. Ficar na rede social, postando versículos, xingando, dissimulando ódio. Isso não é a proposta do Evangelho. Sabe? Então, nós temos que verificar nas Escrituras, porque a Bíblia nos confere o direito de discordar e de refutar doutrinas que não são bíblicas, que ferem ideologias, conceitos, que ferem o princípio do Evangelho. Então isso aí você tem direito, Deus te deu esse direito, essa liberdade de você confrontar na Bíblia, não contra as pessoas, mas na Bíblia, refutar o ensino, a heresia, condenar a heresia na Bíblia. E foi isso que aconteceu. Então, para resumir aquilo que eu já disse, né, não foi fácil. Paulo foi açoitado em Filipos, foi expulso em Tessalônica e foi enxotado em Bereia. Olha só, reclamou? De maneira nenhuma. Aquilo que eu disse aqui, Paulo sabia o Deus que ele servia. Paulo tinha uma intimidade muito grande com Deus, oração, palavra. Por isso que lá para Timóteo, se não me engane, ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, que essa mesma fé que Paulo teve, essa fé venha repousar na sua vida. A mesma fé de Jó. Jó, para se defender dos seus amigos, entre aspas ali, né? Em Jó 13:15, olha o que Jó falou. Eu espero que você tenha fé para dizer essa mesma frase que Jó falou. Jó diz assim, Jó 13, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que benção, né, irmão? Que estudo maravilhoso, né? Que Deus possa continuar te abençoando grandemente. Que esse estudo desta manhã venha refletir, alcançar a sua vida. Amém? Grandemente. Porque ali as pessoas ali em Bereia, não somente eles tiveram sede de aprender, como eles saciaram da fonte. Aleluia. Você venha saciar desta fonte, que é Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, que quer dizer, ninguém vai a Deus se não passar por Jesus. Então ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Aleluia. Amém. Estaremos preparando para esse momento da oração, a oração da fé. Amém. Prepara aí o copo com água, a garrafa com água. Veste ao lado aí do receptor. Estaremos intercedendo. Você que tem causa na justiça, aí o número do processo, até mesmo a documentação. Você que está desempregado, a sua carteira de trabalho, o seu currículo.
Amanhã, segunda-feira, você pode levar, que Deus vai te dar a direção certa desta porta que o Senhor já colocou aberta diante de vós. Nós estaremos intercedendo. Você que toma remédio controlado, coloca o remédio aí. Amém? Que esse remédio que você vai tomar, que não seja o efeito dele, mas sim o poder de Deus vai te restaurar, vai te curar. E eu creio em nome de Jesus, porque nós estamos falando aqui do Jesus vivo. Amém? O bíblico, vivo, né, pastor? E bíblico. Amém? Que ele está no meio de nós. Então nós estaremos preparando para a oração da fé, nesta manhã do dia 12 de fevereiro de 2023. Momento da oração. Graças a Deus. Vamos orar, então. Vamos unir a nossa fé. Vamos chegar diante do Senhor, diante do trono do nosso Pai. Porque nosso Pai, Ele sabe dar coisas boas aos nossos filhos. Ele sabe o que você necessita. Ele conhece o seu coração. A palavra dele diz que Ele nos elegeu para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor antes da fundação do mundo. Então Ele conhece a sua vida. Vamos acreditar, vamos crer, porque o impossível para o homem é possível para Deus. Então vamos orar. Você que está na sua casa, curve a cabeça, feche os olhos. Vamos chegar diante do trono de Deus neste momento oportuno. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, nós entramos na Tua presença, na Tua gloriosa e santa presença, Pai, nesta manhã, esta manhã tão abençoada, dia 12/2, Pai, de 2023. Nós Te louvamos e agradecemos pela vida, primeiramente por estar aqui, Pai, respirando, estarmos aqui, Pai, de pé, Te louvando, buscando a Tua presença, a Tua face neste dia tão maravilhoso que o Senhor tem preparado com as Tuas santas mãos para que nós pudéssemos desfrutar. Obrigado pela escola dominical, obrigado por esse estudo, que o Senhor venha continuar trabalhando através de nós, que o Senhor venha continuar inspirando pessoas, Pai, trazendo pessoas à salvação através da nossa vida, que a nossa vida aqui venha ser um canal de bênção para alcançar milhões de pessoas. Porque não é eu, que eu não fabrico conversões, não é eu que convenço ninguém, eu sou pó e sou cinza, como diz a Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra que é viva, venha alcançar milhões de pessoas, venha alcançar corações. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, mais um domingo, mais um estudo bíblico. Pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar todos os nossos ouvintes, todos os que estão ouvindo essa programação nesta manhã, e todos aqueles também que não puderam, porque o Senhor sabe o motivo, o Senhor sabe a razão, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor é Deus, todas as coisas estão nuas e patentes aos Teus olhos, como diz a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha alcançar essas pessoas também, Pai. Que o Senhor venha gerar vida, que a Tua palavra venha transformar essas pessoas, que venham dar entendimento, venha iluminar a vida delas, que elas venham largar, Pai, esta vidinha medíocre, que elas venham largar este mundinho do pecado que elas estão vivendo, que elas venham sair deste lamaçal do pecado, Pai, e venham, meu Pai, receber as vestes de justiça que o Senhor, ó Deus, tem ofertado para elas, Pai, em nome de Jesus, porque nós cremos na Tua palavra. Então, Pai, que o Senhor venha alcançar essas pessoas gloriosamente. Abençoa também, meu Pai, o pastor Orsidney, que está na direção desta programação. Abençoa ele, a família dele, venha fortalecer, colocar ele de pé. Que o Senhor, ó Deus, venha iluminar, Pai, a vida dele, porque nós cremos, Pai, cremos na Tua palavra. Pela fé, nós cremos no trabalhar e no agir do Teu Espírito Santo. Também oramos para o diretor desta rádio, que nos cedeu esta programação, né, o nosso irmão cooperador, irmão João Souza, e toda a sua família, né, sua esposa, sua filhinha. Que o Senhor venha continuar dando saúde para ele, prosperidade, muitas primaveras, Pai, para a vida dele, e para que nós possamos estar aqui fazendo a Tua vontade, pregando a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Te louvamos, Te agradecemos por tudo que o Senhor proporcionou nesta manhã deste domingo, Senhor. Vai ao encontro dos Teus filhos neste momento pelo ato de fé, que eles colocaram este copo com água, esta garrafa com água para ser consagrada. No momento que esta pessoa tomar desta água, venha receber a restauração, a cura, a libertação.
Aqueles que colocaram peça de roupa, Senhor, abençoe, que o Senhor venha consagrar esta peça de roupa, que quando esta pessoa vestir esta roupa, o sobrenatural venha acontecer. Aleluia. Na vida daqueles que irão, meu Pai amado, receber esta bênção da parte do Senhor. Aqueles que colocaram fotografia de um ente querido, alguém da família, que às vezes está enfermo, acamado, vai ao encontro desta pessoa, vai restaurando, vai curando, vai libertando, porque o Senhor é o Deus da cura, é o Deus do já, repreendendo toda a obra do adversário, obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, todo encanto, todo embaraço, seja repreendido agora, seja desfeito agora, seja destruído através do teu poder. O teu filho que colocou esta carteira de trabalho, que está desempregado, esse currículo, dá, meu Pai, esta direção para o teu filho desta porta aberta que o Senhor colocou diante dos olhos do teu servo, da tua serva, que amanhã, segunda-feira, estarão, meu Pai amado, atrás, Senhor, deste emprego, abençoando, Senhor, esta pessoa, meu Deus, aqueles que colocaram remédios, meu Pai, em volta aí para ser consagrado, pessoas que são dependentes deste remédio, no momento que tomar desse remédio, meu Pai, que não seja o efeito do remédio, mas sim do teu poder, porque eu creio, Pai, no mover, creio, meu Pai, na manifestação do teu poder, da tua graça. Senhor nosso Deus, eu creio, Pai, no milagre, porque nós somos o milagre do Senhor. Eu creio, Pai, no sobrenatural, eu creio, Pai, no agir, no mover do teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, faça conforme a tua vontade, porque a vontade do Senhor que permanece é que prevalece sobre as nossas vidas. Abençoe esta pessoa que está nos acompanhando, aquela que nos irá assistir hoje à tarde ou até mesmo amanhã, através das redes sociais, que o Senhor venha ao encontro do teu filho. Eu não sei o problema que ela está passando, que ele está passando, mas vai ao encontro agora, Senhor. Visita esta pessoa agora. Começa a trabalhar, meu Pai amado, na alma desta pessoa. Meu Deus, esta pessoa que está enferma, Senhor, vai restaurando a saúde desta pessoa que está com problemas, meu Pai, na coluna, pressão alta, pressão baixa, diabetes. Senhor, vai restaurando o sangue desta pessoa. Esta pessoa que é dependente, meu Pai, de fazer hemodiálise, Senhor, vai visitando os rins desta pessoa. Esta pessoa que está com pedra na vesícula, pedra nos rins, meu Deus, Senhor, tem poder para me usar esta pedra, se esta pessoa passar por uma cirurgia humana. O Senhor tem poder de realizar essa cirurgia espiritual. E eu creio, Pai, no mover, que esta pessoa vai testemunhar, vai testificar, meu Pai, das bênçãos que recebendo da parte do Senhor. Abençoe a que estão trabalhando agora para ganhar o pão de cada dia para o sustento da família. Abençoe os caminhoneiros que estão viajando do norte, sul, leste, oeste desta nação brasileira, para o progresso, o crescimento desta nação. Abençoe, Pai, poderosamente a cada um dos teus filhos que estão trabalhando, os mototáxis, os taxistas, o Uber, abençoando que estão viajando para outro estado, para outra cidade, com a sua condução própria, livra de todo acidente, de todo mal. Meu Deus, abençoe poderosamente, porque o Senhor é o Deus da providência. Pai, repreende, meu Pai, vai repreendendo, vai quebrando, meu Pai, todos os laços do adversário. Senhor, tira, meu Pai, esse sofrimento desta pessoa que está sofrendo, esta pessoa que está sentindo dores no corpo. Vai repreendendo, meu Pai, esta afronta do adversário. Meu Deus, vai dando, meu Pai, esta oportunidade para esta pessoa ter verdadeiramente um encontro com o Senhor. Vai repreendendo, meu Pai, toda angústia, toda tristeza, toda opressão maligna, toda depressão, Senhor, que sai agora. E essas pessoas recebem do Senhor a cura e a libertação, porque eu creio, Pai, no mover do Teu Espírito Santo. Abençoa minha família, meus familiares, a minha esposa,
abençoando a tua igreja, abençoando todos os pastores, obreiros, obreiras da tua casa, todas as denominações que têm levado a tua palavra. Abençoa as nossas autoridades, ao presidente da República, aos ministros, meu Pai, o Senado Federal, meu Deus, a Câmara Federal, Estadual, a Câmara de Vereadores, meu Pai, a todos os governadores de cada estado, prefeito de cada município, abençoando todas as nossas autoridades, as Forças Armadas, abençoando poderosamente, porque a tua palavra diz que toda autoridade, Senhor, são constituídas pelo Senhor para corrigir o mal sobre a face desta terra, dando sabedoria a eles, que venha ter uma boa gestão, meu Pai, Senhor, que eles não venham fazer aquilo que vem por acaso, meu Pai, pelas suas próprias vontades, mas que venha fazer conforme a ordenança do Senhor, a vontade do Senhor. Estamos aqui, Pai, para abençoar a tua igreja, o teu povo, abençoar esta nação, abençoando aqui o nosso querido cooperador João Souza, o diretor desta emissora, da Rádio Voz Amiga, abençoando todos aqueles que têm uma programação nesta emissora. Aqui está o caderno de oração, meu Pai. Quantos nomes estão relacionados aqui nesse caderno da oração, aqui da Rádio Voz Amiga? Abençoe, meu Deus, aqueles que ainda não tiveram uma resposta ainda, Pai, que vão receber da parte do Senhor uma resposta, a cura e a libertação. Meu Deus, vai ao encontro dessas pessoas. Aqui está este caderno de oração, onde nós temos apresentado vários, meu Pai amado, apresentador tem apresentado este caderno, vários servos e servas do Senhor que têm orado, pedido, meu Pai, ao Senhor, para que o Senhor venha ao encontro do teu servo. E abençoe a cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando nesta programação, Senhor. Dai a bênção e a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos casam, diga amém. Nós dizemos amém, que Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe meu querido pastor, amigo, Júlio Trajando Vargas, que está nos acompanhando agora. Um abraço, meu querido, para o Senhor, a sua esposa, a missionária Ana Rosa. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Grandemente a vida do servo de Deus. Amém. A todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta live. Que Deus abençoe poderosamente. O nosso telefone é o 67. Você que está em outro estado, né? Glória a Deus, aleluia. O telefone meu é 99289 1106. 67 99289 1106. Amém. Meu telefone é o WhatsApp. Estamos à disposição naquilo que for possível para nós te acompanhar, para nós te auxiliar. Amém. Um abraço para minha esposa, um beijão. Amém. E fazer um convite para você hoje. Nós estaremos ali na Avenida Rádio Maia, 1198, em frente do antigo campo do Operário, na divisa do bairro Santa Mônica, no asfalto que dá o acesso à Embrapa de Campo Grande. Hoje é a Santa Ceia, né, cooperador? É a segunda ceia do ano, a partir das 18 horas, né, o máximo às 20 horas estaremos encerrando o culto, para que você possa chegar mais cedo na sua casa, preparar para o dia de amanhã, né, segunda-feira, dia de trabalho. Que Deus abençoe poderosamente, que você venha ter um restante desse domingo abençoado, um almoço abençoado com a sua família e com seus familiares, amém? Um abraço, um beijo no teu coração, continua orando por nós, que nós estamos orando por vocês, amém? E a saudação final aí do nosso querido irmão cooperador Éder Fernandes. Graças a Deus, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Obrigado por nos assistir até aqui e ter permitido que nós entrássemos aí no seu lar através da programação desta rádio. Não esquecendo, baixa o aplicativo depois. Tem tanto para iPhone quanto para Android. Na Play Store e na Apple Store lá. Tá lá, Rádio Voz Amiga. E depois nos acompanha também no YouTube. Em nome de Jesus. Queria mandar um beijo também para minha mãe, para minha esposa. E agradecer a todos que estão nos ouvindo aí nesta manhã. Em nome de Jesus. Se Deus permitir, né, pastor? Domingo que vem estaremos novamente aqui com a lição de número 9. Depois dessas 3 cidades aí, Paulo vai para a Grécia. Aí nós vamos ver, Paulo, o que aconteceu lá na Grécia, né? Que nosso estudo aqui é sobre as viagens missionárias de Paulo, sobre a vida e o ministério deste apóstolo dos gentios. Em nome de Jesus, e Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana gloriosa, que a tua semana seja uma semana repleta de muitas bênçãos, em nome de Jesus. Um beijo
e até mais. Glória a Deus. Não desliguem, irmãos, que esta emissora fica no ar 24 horas, com vários louvores, pregações. Estaremos aqui às 23 horas com a programação Desperta Brasil, que é um órgão oficial das Igrejas Pentecostal Brasil para Cristo. Esta programação é exclusiva aqui da Rádio Voz Amiga, a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos das 10 às 11h30 da manhã, amém? Não desliga, ouça esta mensagem cantada que vai falar no teu coração. Catarina Santos, renovo, amém? Deus já renovou a sua vida e continua firme com o Senhor até a noite na casa do Senhor. Não importa onde você vai na casa do Senhor, não importa qual ministério. Procuram a casa do Senhor, mas não deixe de congregar hoje à noite, leva a sua família e que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus Cristo.